Das três Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conta-se que São Pio X, o autor desse catecismo aqui, um catecismo que fez história, São Pio X dava catequese. Não sei ao certo a faixa etária dos catequizandos, mas vamos supor que fossem crianças. E alguém teria falado com o Papa: Santidade, por que obrigar as crianças à catequese, já que no domingo elas vão ter que ir à missa? Não são duas obrigações que pesam demais sobre elas? A catequese num dia, a missa no outro. Será que o Senhor não poderia dispensá-las da catequese e deixá-las só com a obrigação de ir à missa? E o Papa teria respondido: eu dispensaria antes da missa do que dispensá-las da catequese. Esta teria sido a resposta dele. Uma resposta interessante, porque a Santa Missa tem um valor infinito, como sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. A Santa Missa tem um valor maravilhoso, e não é à toa que nós santificamos o domingo participando ativamente da Santa Missa inteira. Bem, isso é maravilhoso, sem dúvida, o valor dela é infinito. Mas então por que o Papa disse que dispensaria antes da missa do que da catequese? Porque quem vai à catequese conhece, e quem conhece ama. E quem ama não precisa de mandamento, além do próprio amor. Se eu conheço o valor da Santa Missa, eu vou espontaneamente, não preciso que alguém me obrigue. Quem vai à catequese, por conhecer a Deus, é capaz de amá-lo, e por amá-lo vai até o encontro dele, para louvá-lo, para agradecer, para pedir perdão, para pedir graça. E tudo isso se faz na Santa Missa. Porém, se a criança não conhece a Deus e, portanto, não é capaz de amá-lo, porque ninguém ama aquilo que não conhece, você pode até obrigá-la a ir à missa. Ela vai por obrigação, não por amor. E depois ela vai deixar de ir quando cessar o seu poder sobre ela. Portanto, embora a Santa Missa esteja acima de tudo, é claro, o Papa São Pio X disse que dispensaria antes da missa do que da catequese. Porque a catequese é a primeira coisa que a igreja tem que fazer. A missão da igreja é tríplice: pregar, governar e santificar. Mas a primeira das três missões da igreja é pregar. Ide, pregai, ide, anunciai. Por quê? Porque a fé entra pelo ouvido, a fé vem pela pregação.
Depois que você prega, aí você é capaz de amar, porque você chegou a conhecer o objeto da pregação. Você é capaz de entender e se arrepender e dizer: e agora, o que devemos fazer? Aí você pede o batismo. Aí você quer se converter, você se arrepende, faz uma boa confissão, mas tudo depende da catequese. Então, eu, como padre, embora celebre a missa todos os dias e saiba que a missa tem um valor infinito, eu não me iludo dizendo, celebrando a missa e mais nada, eu estou com a minha missão garantida aqui na terra. Eu devo conduzir todos até a Eucaristia, porque é a Eucaristia que faz a Igreja. A Igreja vive da Eucaristia. Palavras de São João Paulo II em uma encíclica que ficou famosa. Se a Igreja vive da Eucaristia e eu tenho que conduzir todos até a Eucaristia, esta condução se dá pela pregação. Eu tenho que catequizar. Por que eu digo isso? Porque é muito cômodo para nós, pró-vida, pensarmos que quando nós impedimos um aborto, já cumprimos a nossa missão. Engano. Grande engano. Você salvou a criança da morte? Falta muita coisa ainda. Falta salvá-la do pecado original pelo batismo. Mas você só vai poder batizar a criança se houver fundada a esperança de que ela será educada na fé católica. E essa esperança só vai haver se você catequizar a mãe. A mãe, às vezes, nem é batizada, você tem que prepará-la para o batismo. Quem sabe ela é batizada, mas nunca fez primeira comunhão? Quem sabe ela fez primeira comunhão, mas depois ela não a catequese foi deficiente, ela falta ainda se crismar. Então, o trabalho pró-vida, ele engloba a vida inteira, não é só a vida natural, a vida física, que é a menos importante, mas também a vida sobrenatural, a vida da graça. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Nós que somos pró-vida, temos que dar a vida pelos bebês e pelas mamães, também ensinando. E ensinar é uma tarefa maravilhosa. Se vocês quiserem saber a glória que está reservada aos catequistas, aqueles que ensinam os outros no caminho da justiça, leia por gentileza Daniel, capítulo 12, versículo 2. Um momentinho só que eu vou localizar. Daniel capítulo 12 é aquele capítulo que fala da ressurreição, tá? A multidão dos que dormem, versículo 2, no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a rejeição eterna. Agora o versículo 3 do mesmo capítulo 12. Os conscientes hão de brilhar como relâmpagos. Os que educarem a muitos para a justiça brilharão para sempre como estrelas. Este versículo serviu de base para um dos cantos de uma das campanhas da fraternidade. A verdade vos libertará, era o lema. O canto era assim: os que ensinam os outros um dia, como estrelas no céu brilharão. Esta glória o Senhor prometia e promete a quem guia o irmão. Você quer brilhar no céu como estrela? Ensine ao irmão o caminho da justiça. Ah, padre, mas eu já consegui impedir que a gestante fizesse aborto. Isso é só o início do começo. Já ensinou a ela o valor que a vida humana tem? Mais ou menos, padre. Já ensinou o valor que o corpo dela tem como templo do Espírito Santo? Se você não ensinar, ela vai voltar a se prostituir, ou a cometer adultério, ou a praticar fornicação. Você já ensinou para ela que o corpo dela
foi comprado por um alto preço, alguém pagou um alto preço em nosso corpo, já ensinou a ela que o corpo dela não é mercadoria de açougue, nem é um simples conjunto de órgãos e tecidos, mas que tem um valor enorme. Já ensinou para ela que, por não ser mercadoria, o corpo dela não foi feito para ser exposto aos fregueses, mas que deve ser coberto decentemente, a fim de que os outros possam perceber nela o que há de mais lindo, que é a sua alma, os valores da alma. Se você não ensinou isso para uma gestante, o seu trabalho ainda está muito precário. Se você não falou de Deus para ela, não adianta você ter temporariamente e acidentalmente apagado um fogo, porque o incêndio ainda está se alastrando. E a gente só respeita a vida quando a gente fala de Deus, Senhor da vida. Quando a gente fala da castidade, que é a virtude que protege as fontes da vida. Então, é preciso ensinar. A gestante está agora sob os seus cuidados, já desistiu do aborto? Fale de Deus com ela. Mas, padre, o que eu vou falar? Fala do essencial, de acordo com a capacidade que ela tem de aprender e que você tem de ensinar, é evidente. Mas o essencial é tão pouco. Tanto o Catecismo de São Pio X como o atual Catecismo de São João Paulo II, eles condensam em 4 partes a doutrina que devemos ensinar. Primeiro, o credo, a profissão de fé. Depois, os mandamentos, que é a nossa lei moral. Os sacramentos, que são os meios da graça, da nossa santificação. E a oração, que é o nosso diálogo com Deus. Se você ensinar para o seu catequizando, a sua catequizanda gestante, ou mãe que já acabou de dar à luz a um filho que escapou do aborto, graças a Deus. Se você ensinar a ela que existe um Deus criador de todas as coisas, que é uno e trino, que este Deus, por nós homens, enviou o seu Filho ao mundo, que este Filho, enviado ao mundo, reconciliou-nos com Ele, com o Pai, pelo seu sangue, nos libertou do pecado original que Adão havia cometido, perdendo a graça para si e para nós. Se você ensinar que o sacrifício deste Filho mereceu para nós o Espírito Santo, que é uma terceira pessoa divina, com os seus 7 dons e os seus 12 frutos, se você ensinar que o Filho de Deus feito homem no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, depois que morreu e ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e deixou-nos a Igreja, que é o prolongamento da sua encarnação, e que a Igreja contém a plenitude dos meios de salvação através dos sacramentos. Se você ensinar que nós temos 10 mandamentos a seguir, que nos foram dados por Moisés e que foram aperfeiçoados, levados a cumprimento por Jesus, se você ensinar que nós devemos orar e na oração nós devemos ter a ousadia de chamar a Deus de Pai, porque o próprio Jesus chamava e mandou que nós chamássemos assim, se você faz isso e condensa em poucas coisas, mas não deixa de falar a doutrina católica, que é a verdadeira, você liberta a gestante, porque ninguém liberta outrem pela falsidade. É um engodo você libertar a gestante do aborto pensando, eu vou agora esterilizá-la. Esterilizando a gestante, você está cometendo um novo pecado e está estimulando a gestante a continuar sua vida de promiscuidade, de libertinagem. Claro, agora esterilizada, ela se sente mais à vontade de cometer um pecado seguro, entre aspas. Se você quer dar anticoncepcionais para a gestante, mesma coisa, está estimulando um pecado, com o único cuidado de que esse pecado não traga uma gravidez indesejada, o que é um absurdo. Jesus não disse isso para a adúltera. Jesus não disse, vai de agora em diante e cometa um adultério seguro. Não!
Ele disse: vai e de agora em diante não peques mais. É isso. Nós temos que fazer esse serviço completo. Então, se você se sente chamada para este serviço, se você acredita que foi escolhida por Deus para compor a comunidade das Irmãs Pró-Vida, saiba que um dos trabalhos primordiais nossos será ensinar, falar de Deus. Uma coisa que há alguns catecismos que conseguem fazer, não sei como conseguem, mas fazem, é falar de Deus sem falar da graça. Que coisa, né? A graça é a vida de Deus em nós. A graça é o próprio Deus vivendo em nós e nós nele, como os ramos na videira, como os membros no corpo místico de Cristo. A graça, aquela participação na vida sobrenatural de Deus, é uma coisa tão maravilhosa. E perder a graça é tão horrível, e isso acontece pelo pecado mortal, que nós não podemos deixar de falar da graça. Nós costumamos falar da graça para as nossas gestantes na lição 4 da nossa apostila que elas estudam. E essa lição, dizemos para elas, é a lição-chave. Se você não aprender essa lição do que é a graça, você não vai entender a maravilha que é possuí-la, a tristeza que é perdê-la pelo pecado e a grande misericórdia que Deus nos teve redimindo-nos do pecado, enviando-nos seu Filho e conquistando para nós o Espírito Santo. Então, catequizemos. Os pais são os primeiros responsáveis pela catequese dos seus filhos, mas também os mestres pelos seus alunos, os patrões pelos seus empregados, os padres, sim, pelos seus paroquianos. O padre pode até delegar essa função, mas ele tem que preparar muito bem os seus catequistas para que eles possam transmitir na integridade, sem falha nem deficiência. Formar catequistas é um investimento maravilhoso que nenhum pároco pode deixar. Não se iludam, senhores párocos, não deixem esse trabalho para pessoas que vocês acham que vão desempenhar de qualquer maneira, fazendo as crianças decorarem algumas coisas sem entenderem. Não! A catequese é fundamental para que as crianças possam conhecer e amar. Lembrando que disse o Papa São Pio X, eu dispensaria antes da missa, do dever de ir à missa, do que do dever de ir à catequese. Tal era a importância que este santo, foi o primeiro Papa canonizado no século XX, né? São Pio X, tal era a importância que este Papa Santo dava à catequese e que nós devemos dar também. Como hoje nós temos um catecismo maravilhoso deixado por São João Paulo II, o Catecismo da Igreja Católica, aproveitemos este tesouro e ofereçamos com liberalidade para aqueles que foram confiados aos nossos cuidados. Esta é a primeira parte do nosso assunto, da nossa transmissão, uma parte bastante agradável. Mas agora eu quero falar melhor, eu sou constrangido a falar de outro assunto menos agradável, mas acontece na nossa vida. Está em tramitação no Congresso Nacional e já foi aprovado no Senado Federal, agora estará sendo apreciado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei 1674 de 2021. Que é isso? 1674/2021. É um projeto de lei de autoria do senador Carlos Portinho, do Partido Liberal Rio de Janeiro, que pretende criar o PSS, o Passaporte de Segurança Sanitária. Passaporte de Segurança Sanitária, o que é isso? Bem, é um passaporte que vai servir para você ter permissão de fazer tudo e sem o qual você não vai poder fazer
nada. Mas para que esse passaporte? Esse passaporte, criado com boas intenções, servirá para que você seja obrigado a se vacinar. Com qual vacina? Aí, amigo, qual vacina? A da vacina da Coronavac, da Pfizer, Moderna, não sei. Aquela vacina de Oxford, não sei. Mas nenhuma vacina até agora passou da fase experimental. E nós até agora não somos mais do que cobaias. Não houve tempo hábil para fazer testes randomizados e para assegurar nem a eficiência, nem a segurança de tais vacinas. Disse, digo e repito, até hoje as vacinas não são mais do que tentativas. Efeitos adversos, temos tido relatos deles em grande quantidade. Mas isso ainda é pouco, porque pode ser que os piores efeitos venham depois. Assim como os efeitos horrendos da talidomida não foram sentidos pelas usuárias desse fármaco logo no início. Perceberam esses defeitos depois que deram à luz e as crianças nasceram com os membros superiores encurtados. Mas demorou até entenderem isso e fazerem uma relação entre esta síndrome e a talidomida que elas haviam ingerido para curar enjoos matinais. Você pode se vacinar hoje e pode ser que os efeitos se deem hoje mesmo. Pode ser que os efeitos se deem na semana que vem, no mês que vem, ou pode ser que venha daqui a 3 anos, não sabemos. E quais efeitos são totalmente imprevisíveis, sobretudo, mas não só, os defeitos da vacina com RNA mensageiro. Portanto, obrigar a população a usar um passaporte de segurança sanitária, sob pena de ficar impedida de comprar, vender, de sair de casa, de viajar, de ir ao aeroporto, de frequentar lugares públicos ou privados, isso aí é constranger você a ser cobaia. Da última vez eu perguntei, você quer ser cobaia? Agora eu já não pergunto. Agora eu já informo. Este projeto aqui quer obrigar você a ser cobaia. Obrigar. Ou você é cobaia, ou você não tem direito a nada. Padre, você está exagerando, não está não? Não, eu vou ler o projeto para vocês. O projeto que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, o PL, Projeto de Lei 1674 deste ano, 2021, ele diz o seguinte, vamos lá. O passaporte poderá ser utilizado para suspender ou abrandar medidas profiláticas restritivas de locomoção que impeçam você de ir e vir. O que será isso, hein? Prisão? Proibição de acesso? Confinamento em casa? Medidas restritivas de locomoção. O direito constitucional de locomoção será cerceado em nome da saúde pública. É isso mesmo. O passaporte serve para suspender ou abrandar medidas profiláticas restritivas de locomoção ou de acesso a serviços ou locais públicos ou privados, até privados. Será que eu vou ser proibido de ter acesso à minha casa, por exemplo? Não sei, mas em tese, se eu não tiver esse passaporte, eu vou poder ser proibido de ter acesso a lugares públicos ou privados e ter até de me locomover. Uau! Parece piada, né? Mas se fosse, seria de muito mau gosto. Mas é verdade. Vamos adiante. O titular do passaporte não poderá ser coagido, só ele.
Só quem tiver o passaporte. Quem não tiver, aí sim vai poder ser coagido, constrangido, impedido de entrar, circular ou entrar em qualquer espaço público e não poderá e poderá sofrer sanções. Isso, se você tiver o passaporte, você não vai sofrer sanção nenhuma. Diz o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º. Mas se você não tiver o passaporte, amigo, você pode sofrer isso tudo. A maneira de falar é meio estranha, né? O titular do passaporte não vai sofrer nada disso. Em outras palavras, quem não tiver o passaporte vai poder sofrer isso tudo. Você vai poder ser coagido, constrangido, impedido de entrar, circular, utilizar espaço público e poderá sofrer sanções. Essa lei é terrível, gente. E ela foi aprovada pelo Senado e está para ser votada e talvez aprovada pela Câmara. Num momento em que nós não temos muito poder de pressão, porque como é que a gente vai ter acesso aos deputados com todas essas medidas da epidemia? Então, estão aproveitando o momento em que nós não temos muito poder de reação para legislar contra nós. Será divulgada na entrada do local, de forma ostensiva e visível, a seguinte informação. Olha só. O ingresso neste local está condicionado à apresentação do passaporte nacional de imunização e segurança sanitária. Vamos supor que você quer ir à padaria, você quer comprar pão. Aparece lá esta frase. Se você não tiver vacinado com esse passaporte, você morre de fome. Porque você não pode comprar pão. Porque você não pode ir à feira, você não pode ir ao mercado, você não pode ir à farmácia comprar remédio. Por quê? Porque você não traz consigo a marca da besta. Marca da besta, padre. O que é isso? Mas parece, não parece? No Apocalipse, capítulo 13, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente não se perder. Versículo 17. Quando se fala da perseguição que Nero impôs aos cristãos, os cristãos sofriam um boicote, porque eles não podiam comprar, vender, não podiam fazer nada se não trouxessem uma marca. Como o Apocalipse é um livro escrito em código, ele foi cifrado, nós não sabemos direito como é que era essa marca. Mas assim está escrito. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca que é o nome da besta, aliás, o número do seu nome. E esse número é a soma das letras de César Nero. César Nero é um nome que é escrito em grego. Se você atribuir a cada letra um número correspondente à sua ordem no alfabeto, você chega até o número 666. Então, de alguma maneira, seria preciso colocar esta marca na mão direita ou na fronte, senão você não poderia comprar nem vender. Tá bom. Isso que aconteceu no Império Romano, na época da Igreja Primitiva, parece que está para ser reeditado de maneira eletrônica, porque o passaporte será eletrônico, embora possa também ser impresso, mas ele será de uso obrigatório, né? Cumpridas as exigências do parágrafo 1º, ou seja, essas exigências aqui, né, de ter um passaporte emitido por autoridade competente e verificado por meio eletrônico, né, as empresas e estabelecimentos comerciais não poderão sofrer sanções, restrições ou serem impedidas de funcionar. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você aceitar pessoas que não tiverem esse passaporte, a sua empresa pode sofrer restrição, sanção ou ser impedida de funcionar. O que é isso? É a ditadura sanitária. Em nome do respeito à saúde da população, agora se impõem restrições piores do que qualquer estado de sítio ou de emergência. Vocês nunca ouviram falar.
que um país em estado de emergência adotasse medidas como essa. Você pode adotar algumas, mas medidas assim, você tem que ter uma identificação digital, eletrônica, senão você não pode sequer comprar, vender, ter acesso a ônibus, aeroportos, trem, passear, andar por aí. É o fim da sua liberdade. Claro, não é a pior coisa é o pecado. Se esse projeto aqui legalizasse o aborto, seria muito pior. Se esse projeto legalizasse a eutanásia, seria muito pior. Se esse projeto legalizasse, o casamento de homossexuais ou qualquer outra prática contra a castidade, seria muito pior. Mas esse projeto, embora em si ele não nos induza ao pecado, ele cerceia a nossa liberdade de tal maneira que nós sequer poderíamos ir às igrejas. Por quê? Porque as igrejas também serão compelidas, evidentemente, não há nenhuma exclusão delas aqui, a exigir esse passaporte para você fazer adoração ao Santíssimo, para você comungar, para você ir à missa. E vai ter que ter essa inscrição na porta da igreja. Só entra quem tiver o passaporte. Só entra para adorar a Deus quem tiver a marca da besta. Parece piada, não é? Mas não é piada, gente. Está aqui, vocês podem ver na internet. Padre, eu esqueci o número do projeto. Eu digo para você, calma, não se afobe. É o projeto de lei 1674, 1674. De que ano? O ano 2021, este ano agora. Qual é o autor dele? Bem, não tem tanta importância, né? Mas é o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal, PL, Rio de Janeiro, tá bom? Vamos falar mais sobre o nosso querido projeto aí do nosso deputado, do nosso senador. Os dados pessoais incluídos nos certificados poderão ser utilizados de forma anônima, acredita nisso? Para subsídio e elaboração de planejamento e políticas públicas, respeitando os limites impostos na Lei Geral de Proteção de Dados e a garantia da confidencialidade dos dados nela protegidos. Então, você vai ter um passaporte de uso obrigatório, um passaporte digital aqui, você vai ter toda a sua vida controlada, e diz a lei que esses dados pessoais poderão ser utilizados para fins de estatísticas de forma anônima, acredite se quiser, né? Para que o Estado gestor, o Estado ditador, possa fazer políticas públicas de planejamento. O que é isso? Bem, vai utilizar os dados do seu passaporte para saber de que maneira ele pode coagir você a fazer ou a deixar de fazer certa coisa. Mas se é o fim da liberdade, então o que resta? Bem, resta a prisão, evidentemente. Resta a coação, resta a perseguição. Se fosse uma perseguição em nome da fé, mas será uma perseguição em nome de qualquer coisa, em nome da saúde. Mas vai acabar sendo também em nome da fé, porque você não vai poder rezar em espaços públicos ou privados se não tiver esse passaporte. Gente, não estou brincando, não. Eu estou lendo uma coisa que parece apocalíptica, parece que é uma coisa assim que inventaram e alguém resolveu fazer uma história terrificante, mas não é não. Ela está para ser aprovada e está bem pertinho dos nossos olhos. O Senado já aprovou, a Câmara vai pôr em votação, e se você não quiser ficar apenas com a mordaça na boca, porque isso nós já temos, a mordaça é a máscara. Sem ela você não compra, não vende, não faz nada, né? Nem sequer, se você ficar não apenas com a mordaça na boca, não apenas com a mordaça eletrônica, porque se você faz algum vídeo que seja politicamente incorreto, retiram do ar. E se você insistir, cancelam a sua conta. Bem, e se você, além disso, não quiser ficar com os seus pés impedidos de se locomover, porque você vai ficar em casa,
e você será proibido de sair, nem que seja para fazer compras, porque você vai ter que ter esse passaporte. Se você não quiser que essa ditadura sem precedentes venha cair sobre o nosso país, então está na hora de fazer alguma coisa. Padre, o que eu vou fazer? Bem, eu já fiz uma coisa. O que eu fiz? Eu liguei para o Disque Câmara. O que é o Disque Câmara? É um serviço de atendimento ao cidadão que eu já usei muitas vezes. Assim como existe o Alô Senado, existe o Disque Câmara. Ele é gratuito. O número dele, prestem atenção, é 0800. 0800 é o prefixo de qualquer descagem direta gratuita, né? Então, é um telefone grátis, 0800. Depois do 0800 vem um outro zero, não esqueçam desse zero. 0800 0, agora vem 619, 619. Vou repetir. 0800 0, 619, 619. Tá bom? Como é que eu decoro 619? É fácil decorar. Desenha 619. 619, agora vocês viram de um lado para o outro. Oi! Virou também 619. O 6 vira 9, o 1 permanece 1. 9 é um número intercambiável se você vira em 180 graus. É uma maneira de decorar, né? Zero de novo, 619, 619. Vou repetir. 0800, 0, 619, 619. Este é o Disque Câmara. Alguém vai atender? Disque Câmara, bom dia. Se você não tiver feito, eu já fiz há muitos anos, vão pedir para você, vão perguntar o seu nome, o seu CEP, é bom saber o seu CEP, que facilita muito, eles vão querer saber qual é o seu endereço, né? E dizendo o número do CEP já ajuda bastante. Depois eles vão pedir a data do seu nascimento, vão coletar alguns dados, vão perguntar se é a primeira vez que você está ligando e tal. Depois que já tiver a ficha pronta, aí vão perguntar o que você deseja. Olha, eu quero fazer uma manifestação contra o projeto de lei 1674. Gravem esse projeto. Projeto de lei 1674. De que ano? A atendente vai perguntar. Deste ano agora, 1674 de 2021. 1674/2021. Ela própria vai olhar, esse é o projeto que cria o Passaporte Nacional de Segurança Sanitária? É esse mesmo, o projeto que cria o passaporte, o PSS. E você quer a favor ou contra? Sou contra. Por que você é contra? Porque esse projeto cerceia a nossa liberdade de locomoção e nos obriga a sermos cobaias de experimentação de vacinas. Este projeto nos obriga a receber vacinas que não foram testadas satisfatoriamente, não tiveram tempo para isso, sob o pretexto de que isso é para o nosso bem, enquanto nós já estamos vendo reações adversas, efeitos colaterais, e pode haver outros a longo prazo que são imprevisíveis. Tudo em fase de experimentação. E você não pode utilizar o ser humano como experimentação sem o seu consentimento informado. Isso é um princípio básico da bioética. Você pode aceitar receber um fármaco que não foi ainda testado? Pode, mas você tem que consentir e assinar, dizendo, eu estou ciente dos perigos, mesmo assim eu assumo. Pode ser, mas você obrigar a população a receber alguma coisa que sem segurança, isso é absurdo. Isso é contra os códigos de ética elementares, é contra o Código de Nuremberg, que fala sobre esses assuntos. A gente não pode ficar calado diante disso. E como o Senado aprovou com a máxima rapidez, e como esse projeto querem que se tramite em regime de urgência,
em regime de urgência, ele não passa pelas comissões, ele vai direto para o plenário, a gente daqui a pouco vai ser surpreendido com essa lei, aprovada e já na mesa do presidente para sancioná-la. E se o presidente vetar, e você não fizer pressão, eles vão derrubar o veto e vão impor essa lei para nós. Então não é brincadeira não, gente. Eu sei que não é agradável falar sobre esses assuntos. Queria muito continuar a falar sobre a catequese, sobre o dever de evangelizar, sobre a alegria de falar da verdade para as crianças e para os jovens e para os adultos. Porém, o momento exige que a gente mude de assunto. Então, repetindo, o projeto de lei tem este número, 1674, PL 1674/2021, que é o ano o ano corrente. O telefone Disque Câmara é 0800 0619 619. Repetindo, 0800 0619 619. Depois de fazer o seu cadastro, o que você deseja? Eu quero manifestar-me contra o projeto de lei 1674 deste ano, 2021. Por quê? Porque este projeto obriga-nos a ser cobaias de vacinas cuja eficácia e segurança não foram testadas. Não foram testadas. Este projeto obriga-nos a uma experimentação forçada, sem o nosso consentimento informado. Este projeto instaura a ditadura sanitária. Em nome da saúde, nos proíbe de fazer tudo, o que é um absurdo. E vocês precisam, enquanto há algum tempo, não há muito, fazer alguma coisa. Só escrevendo, só mandando para esse canal Disque Câmara é suficiente? Não sei se é, mas já é uma grande coisa. Antigamente o Disque Câmara ele encaminhava as mensagens para os deputados que você queria. A atendente perguntava, você quer mandar para quem? Quer mandar para as comissões, para as lideranças? Quer mandar para tal deputado? Era mais fácil, agora está mais difícil. Parece que cada vez está mais restrito o acesso do cidadão às casas legislativas. Porém, ainda é um canal pelo qual você pode se manifestar. Você deve usá-lo. Padre, será que eu posso mandar e-mail? Pode, só que e-mail é o pior meio de comunicação. Geralmente os e-mails chegam em grande quantidade e os deputados não leem. No tempo em que havia fax, o deputado era obrigado pelo menos a pegar o papel do fax e amassar e jogar fora. Mas agora que não existe mais fax, que ele já foi superado, os e-mails tornaram uma ferramenta assim tão, digamos, massificada, que tem pouco poder de pressão. Melhor seria você ligar. Ligar para quando? Para os 512 deputados? Eu não consigo ligar para tudo isso. Não, você pode ligar para as lideranças, você pode ligar para os deputados do seu estado, porque se você, por exemplo, é do estado de Goiás, como eu moro nesse estado, sou eleitor daqui, eu posso ligar para os deputados, que não são tantos assim, desse estado, porque eu tenho mais poder de influência sobre eles, que eles sabem que dependem de mim para permanecerem lá e para serem reeleitos. Posso. Padre, mas eu vou ligar para lá e vão dizer, olha, a gente não está atendendo ligações porque nós não temos condições de anotar os nomes. Não se intimidem com uma resposta negativa. Se o chefe de gabinete, se o secretário disser que não está atendendo solicitações, ou seja, não tem problema, não precisa atender não precisa anotar os meus dados. Eu só quero que você fique sabendo que eu sou contra o PL 1674, eu sou contra a ditadura sanitária. Mas, padre, isso adianta? Adianta. Se o chefe de gabinete ouvir isso 1, 2, 3, 4, 5, 200 vezes, ele vai dizer isso para o deputado. Deputado,
estão invadindo o nosso telefone com protestos. Não sei quem, nem deu para notar, mas a quantidade de telefonemas está enorme. Isso funciona. Então vale a pena a gente fazer isso também. E agora que os telefonemas não são tão impossíveis, antigamente um telefonema interurbano era uma fortuna, né? Hoje já está acessível ao pessoal mais pobre, não é? Agora que você consegue com facilidade telefonar para Brasília, mesmo sendo de outro estado, sem ter uma renda muito grande, sem gastar muito, então aproveite a ocasião para você, enquanto temos alguma chance, manifestar a nossa repulsa. Se você tem algum canal, alguma rede social, passe adiante essas informações, porque as redes sociais, apesar de toda a censura que elas sofrem, uma censura rigidíssima e controlada, e que vai aumentar se nós não protestarmos, elas ainda têm um grande poder de influência. Então, se você tem algum meio à sua disposição, né, é hora de você fazer divulgação do perigo que nos está ameaçando, um perigo iminente e um perigo que depois será difícil de reverter. Depois de instaurada esta ditadura, será necessária a desobediência civil. Mas como fazer a desobediência? Bem, você vai sofrer as sanções. Que tipo de sanções? Aí que você imagine quais serão. Pode ser qualquer coisa, inclusive a cadeia. Imagine você estar preso porque você não quis ser vacinado. E na cadeia querem obrigar você a se vacinar. Vacinação compulsória. Já pensou? Eu estou rindo, gente, mas devia estar chorando. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Não é o pior projeto. Seria muito pior se fosse um projeto oficializando, permitindo, favorecendo o aborto, por exemplo. Claro. Seria muito pior se fosse um projeto que estimulasse o divórcio, a anticoncepção, a esterilização e a destruição da família. Claro, não é o pior projeto. É um projeto que nos traz perseguição. E a perseguição é um meio também de purificação. Porém, nós não podemos ficar parados. Temos que fazer alguma reação, certo? Lembre-se que aquilo que levou os comunistas a saírem do poder em 1964 foi uma marcha comandada por mulheres, sobretudo, que era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A iniciativa foi de uma freira. Depois, várias mulheres leigas acompanharam. A Igreja Católica, com a sua hierarquia, também deu apoio. Mas era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, porque o povo tinha medo de perder a liberdade com a implantação do comunismo. Ora, o passaporte digital é como uma ditadura comunista, né? Se você tem medo de perder o que resta da sua liberdade, está na hora de nós fazermos alguma coisa. E se não podemos fazer uma marcha, se até mesmo as aglomerações se proíbem em nome da sua saúde, a culpa é nossa, né? Nós nos submetemos com tanta docilidade àquilo que nos foi imposto, não é verdade? Está na hora de nós ainda acordarmos, ainda que seja agora, nesses últimos momentos, dos últimos minutos do segundo tempo, né? De nós acordarmos para fazer aquilo que o Senhor ainda nos oferece de ocasião de despertar. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Não é assim que diz a Sagrada Escritura? Então, gente, com esses dois assuntos, um bom e um mau, um agradável, outro desagradável, a catequese importantíssima, porque ninguém ama aquilo que não conhece, e a ditadura sanitária horrível que estão querendo implantar em nosso país em brevíssimo tempo. É com esses dois assuntos que nós encerramos agora a nossa transmissão. Padre, não desliga não, eu esqueci o número de que você falou. Calma, eu vou repetir, calma, você não é o único, tem muita gente que tem memória volátil.
Eu vou repetir os números aqui. Vamos lá, pega uma canetinha, tá bom, vou esperar você pegar a caneta. Já pegou? Isso. Está sem caneta? Anota no bloco de notas do seu celular. Vamos lá, tá bom. Já... Ótimo, vou dizer agora. O número do projeto é PL. O que é PL? Projeto de Lei. PL 1674/2021. Por que essa barra? Para separar o número do projeto do ano. O ano é 2021. O que esse projeto faz? Esse projeto cria o Passaporte de Segurança Nacional. Passaporte de Segurança Sanitária, o PSS. Parece que é um partido político, né? PSS. Passaporte de Segurança Sanitária. Você vai protestar contra esse projeto. Qual o número do telefone? É o telefone do Disque Câmara, 0800 0619 619. Pode repetir? Posso. 0800 0619 619. Mais uma vez, padre, vou repetir. 0800 0619 619. Aí você diz: eu quero que esse projeto não seja aprovado, que os deputados, meus representantes, votem contra esse projeto que cria e instaura a ditadura em nome do combate ao Covid. Ok? Ufa! Vamos então encerrar a nossa transmissão dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Genevieve Tramola, de São João Paulo II, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.